Olá, bom dia, estamos aqui de volta. Hoje vamos estudar o Teorema de Laplace, tomando por base a nossa aula anterior, que foi sobre cofator, né? Foi uma aula bem curta, bem simples. Deixei uma atividade lá para vocês, até agora recebi de 2 pessoas apenas. Mas vamos que vamos, né? Tá acabando. Só temos mais a semana que vem, aí já começa a prova, já começa a recuperação e já começa o Deus nos ajude para quem não fez nada, né? Então, o Teorema de Laplace, ele é muito simples, baseado naquela regrinha lá do cofator. Então, diz o seguinte, olha, deixa eu dar aqui um zoom para vocês conseguirem ler também. Ó, o determinante de uma matriz quadrada de ordem n maior ou igual a 2 é obtido pela soma dos produtos dos elementos de qualquer linha ou coluna pelos seus respectivos cofatores. O que quer dizer isto? Quer dizer, basicamente, que você vai pegar uma matriz qualquer, tá? Você vai pegar uma matriz de terceira ordem para frente, de preferência, né? E você vai escolher nessa matriz uma linha ou uma coluna para você fazer os cálculos do determinante, tá? Geralmente, nós escolhemos a linha ou a coluna que tem mais zeros, porque aí o cálculo é muito mais rápido. Onde tem zero, a gente não vai precisar fazer conta, né? Então, se não tiver muitos zeros, você escolhe aquelas onde os números são menores, né? Os números menores aí para você trabalhar, certo? Então, primeiro passo, escolher uma linha ou uma coluna. Depois você vai pegar cada elemento dessa linha ou coluna e multiplicar pelo seu respectivo cofator. Depois, você soma tudo algebricamente e terá o determinante da matriz. Então, vamos aqui fazer 2 exemplos que eu trouxe aqui para vocês, tá? Para vocês entenderem aí como é que funciona o Teorema de Laplace. A gente vai fazer aqui com a matriz de terceira ordem, mas a regra é a mesma para a matriz de quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. O problema é só a quantidade de conta que você vai fazendo, porque quanto maior é a matriz, mais cálculos você terá que fazer, certo? Então, olha, nessa matriz aqui, uma coisa que é interessante, gente, é que qualquer linha ou coluna que você escolher, o determinante vai ser o mesmo, tá? Porque cada matriz, ela só possui um determinante. Então, tanto faz você escolher essa linha, o seu colega escolher essa coluna, outra escolher essa linha. Quando vocês terminarem o cálculo, todos terão chegado no mesmo resultado. A diferença é que um vai fazer mais conta do que o outro, mas vai chegar no mesmo ponto, tá? Então, aqui, olha, eu só tenho um zero nessa matriz. Então, eu posso escolher ou essa linha ou essa coluna para trabalhar. Eu vou escolher aqui a coluna, primeira coluna, tá? Eu escolhi essa primeira coluna. Então, vai acontecer o seguinte, o determinante vai ser igual esse primeiro elemento vezes o seu cofator. Qual a posição desse elemento aqui? Olha, esse elemento ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então, cofator de A11, tá? Primeira linha, primeira coluna. Mais, agora esse elemento aqui, 0 vezes o cofator. Aí, qual é a posição do 0 na matriz? Ele está na segunda linha e na primeira coluna. Então, segunda linha, primeira coluna. Mais 4
vezes o cofator. Aí, qual é a posição do 4? O 4, ele está na terceira linha e na primeira coluna. Então, A31. Ok. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, nós não vamos precisar fazer essa conta do cofator de A21, porque quando eu multiplicar por 0, ele vai dar 0. Mas eu tenho que saber quanto é o cofator de A11 e quanto é o cofator de A31. Vocês que fizeram o exercício ainda lembram como é que calcula o cofator? Eu vou calcular o cofator mais aqui embaixo, tá? Para depois a gente substituir lá em cima. Então, cofator de A11. Pela fórmula menos 1 elevado a I mais J vezes... Agora, qual é a matriz que vai sobrar quando eu eliminar a linha e a coluna? Ó, se eu tirar aqui a linha dele, a coluna que ele já está eliminado, vai sobrar 4, 2, 3 e 7. E agora eu vou calcular esse cofator. Menos 1, 1 mais 1, 2. Aqui o determinante da matriz de segunda ordem. 4 vezes 7, menos 2 vezes 3. Então, cofator de A11. Menos 1 ao quadrado é 1. E 28 menos 6, 22. Então, cofator de A11 é 22. Vamos calcular o cofator de A31. Pela fórmula menos 1 elevado a I mais J e J. Vezes, agora eu vou tirar a linha e a coluna do elemento A31. Então, vai sair isso aqui, vai ficar menos 2, 3, 4 e 2. Por isso que era importante vocês terem respondido aquele outro exercício, para poder treinar o cálculo de cofator. 3 mais 1, 4. Agora o determinante. Menos 2 vezes 2, dá menos 4. Menos 3 vezes 4, 12. Cofator de A31. Menos 1 elevado à quarta vai dar 1. Toda vez que o expoente aqui for par, o resultado vai ser positivo, vai ser 1. Menos 4 com menos 12, menos 16. Conserva o sinal e soma. Então, cofator de A31 é menos 16. Encontrei os cofatores, agora eu vou substituir aqui na minha expressão, ó. Aqui em cima. Agora que eu vou determinar esse valor aqui do determinante de A. Ficou redundante, tudo bem. 1 vezes cofator de A11, que deu 22. Mais 4 vezes cofator de A31, que deu menos 16. Agora é só resolver essa continha, tá? Então, determinante, 1 vezes 22 é 22. Mais vezes menos, menos. 4 vezes 16, 64. Determinante, 22 menos 64, sinal do maior e subtrai. Menos 42, tá? Então, recapitulando, para calcular, para descobrir o determinante de uma matriz pelo teorema de Laplace, você pega a matriz, nela você escolhe uma linha ou uma coluna, de preferência a que tiver mais zeros, para você ter que fazer menos conta. E aí, o determinante será o produto de... o produto de cada elemento da linha ou coluna que você escolheu pelo seu respectivo
cofator. Então, aqui, ó, o 1 vezes o cofator dele, o 0 vezes o cofator dele, o 4 vezes o cofator dele. Quando o cofator está multiplicado por 0, você não precisa fazer a conta, porque o resultado é 0, né? Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, você vai multiplicar só os outros, né? Primeiro, você faz o cálculo desses cofatores e depois é só substituir, tá? Vamos fazer mais um exemplo. Olha só. Essa matriz aqui também você pode escolher qualquer linha, qualquer coluna, tá? O resultado não vai dar diferente porque você escolheu uma linha ou uma coluna diferente do seu colega. Dá a mesma coisa. Aí você escolhe aqui os números são menores, ó. Você pode escolher essa linha aqui, porque ela tem um 0. Ou pode escolher essa coluna aqui, também tem um 0. Aí que você achar que vai ser mais fácil para trabalhar. Eu vou pegar aqui. Tá? Peguei a segunda linha. Então, meu determinante vai ser igual menos 1 vezes cofator. Aí, qual é a posição desse menos 1? Ele está na segunda linha e na primeira coluna. Então, é B21. Mais 0, ó, 0 vezes o cofator. A posição do 0, ele está na segunda linha e na segunda coluna. Mais o 4 vezes cofator. Aí, a posição do 4, ele está na segunda linha e na terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna, tá? Então, ó, menos 1 vezes o seu cofator da posição dele, que é o B21. 0 vezes o seu cofator, que na posição dele é o B22. 4 vezes o seu cofator, que na posição dele é B23. Esse aqui eu não vou precisar fazer conta, porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, eu vou descobrir o cofator de B21 e de B23. Vou fazer a conta aqui mais embaixo. Cofator de B21. Pela fórmula, menos 1 elevado aí mais J vezes... Agora, veja, ó. Essa linha aqui, ela já está eliminada. Eu vou eliminar agora essa. Vai sobrar 3, 1, menos 2 e 3. Essa parte é muito importante, tá? Quando você vai calcular o cofator, você tem que eliminar a linha e a coluna do elemento, tá? Então, cofator de B21 vai ser igual a menos 1. 2 mais 1 são 3. E agora o determinante da matriz de segunda ordem. 3 vezes 3, 9. Menos, 1 vez menos 2, dá menos 2. Com esse menos aqui, vai ficar mais 2. Cofator de B21. Toda vez que for ímpar o expoente, o resultado tem o mesmo sinal da base. Então, vai ficar menos 1 vezes 11. Cofator de B21 menos 11. Tá? Agora, vamos para o cofator de B23. Cofator de B23, pela fórmula, menos 1 elevado a I mais J, vezes... Agora, eu elimino a segunda linha e a terceira coluna, ó. Segunda linha, terceira coluna. Vai sobrar menos 2... 3, 1 e menos 2. Cofator B23. 2 mais 3, 5. Agora aqui, ó, determinante. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Menos 1 vezes 3, 3.
Expoente ímpar, mesmo sinal da base. 4 menos 3, 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Então, vamos substituir agora, aqui na nossa expressão, os valores que nós obtivemos aqui, certo? Então, o determinante vai ficar menos 1 vezes o cofator de B21, menos 11. Mais 4 vezes o cofator de B23, ó, menos 1. Determinante, menos vezes menos, mais. 4 vezes menos 1, menos 4. Então, o determinante é 7. Ok? Então, teorema de Laplace é esse, que a gente pode aplicar para a matriz de terceira, de quarta, de quinta ordem, seguindo sempre esse raciocínio. Escolhendo uma linha, multiplicando os elementos daquela linha pelo seu respectivo cofator e fazendo a adição algébrica. Escolhe a linha ou escolhe a coluna, não faz diferença, tá bom? Exercício para vocês mandarem para mim até sábado, tá? Porque segunda-feira a gente já vai ver regra de Sarri, que é uma outra maneira da gente calcular o determinante, só que a regra de Sarri só serve para matriz de terceira ordem. Mas é assim o que a gente mais utiliza, né? Vai dar tudo certo. Grande beijo para vocês, estudem para a prova, tá bom? Beijo.